Ela encontrou uma carteira com dinheiro suficiente para salvar a filha doente. Devolveu mesmo desesperada. No dia seguinte, o dono apareceu disfarçado no trabalho dela. O que ele fez mudou a vida das duas para sempre. Isabela Santos segurava o telefone com as mãos tremendo, ouvindo as palavras que toda mãe tem pesadelos de escutar. Senhora Santos, a condição da Sofia está se agravando. Precisamos fazer os exames especializados esta semana, senão pode ser tarde demais. A voz do Dr. Henrique ecoava em sua cabeça enquanto ela calculava pela milésima vez 15 mil reais. 15 mil reais que ela não tinha, nunca teve, e parecia impossível conseguir. O uniforme de garçonete estava apertado depois de uma noite sem dormir, chorando no quarto pequeno que dividia com a filha de 6 anos. Sofia dormia tranquila, sem saber que a mãe estava desesperada, contando e recontando as moedas guardadas no pote de café vazio. 740 reais. Era tudo que tinha no mundo depois de vender até a aliança de casamento que o ex-marido deixou para trás. Mãe, não vai dar tempo de me buscar na escola hoje? Sofia perguntou enquanto comia o último pedaço de pão com manteiga. Isabela fingiu um sorriso, beijou a testa da menina e prometeu que daria um jeito. Sempre dava um jeito. Mas desta vez, pela primeira vez em 6 anos, ela não sabia como. O restaurante Bela Vista funcionava no centro da cidade desde que Isabela se lembrava de gente. Lugar fino, clientes de dinheiro, gorjetas generosas quando ela conseguia arrancar um sorriso, mesmo nos dias mais difíceis. Chegou 40 minutos mais cedo, como sempre fazia quando precisava pensar. Marcos Ferreira, o gerente, estava organizando as mesas com aquele jeito mandão de quem nasceu para mandar nos outros. Isabela, você está com cara de quem passou a noite acordada, ele disse, sem levantar os olhos da prancheta. Espero que não vá afetar o atendimento. Hoje temos clientes especiais e não posso ter funcionária desanimada assustando a clientela. O primeiro cliente da manhã entrou exatamente às 10 horas. Eduardo Mendes tinha 40 e poucos anos. Roupas simples, mas limpas, e um jeito de observar tudo ao redor que chamava a atenção. Não parecia com o tipo de pessoa que frequentava o Bela Vista. Escolheu uma mesa no canto, longe do movimento, e pediu apenas um café com pão na chapa. Isabela serviu com o sorriso profissional que aprendeu a usar mesmo quando o coração estava em pedaços. Eduardo agradeceu educadamente e ficou ali, tomando café devagar, observando. Ela notou que ele prestava atenção em como ela tratava os outros clientes, como ajudava uma senhora idosa a escolher no cardápio, como limpava com cuidado a mesa onde uma criança havia derrubado o suco. Desculpe a indiscrição, Eduardo disse quando ela passou perto da mesa dele pela 3ª vez. Mas você parece preocupada com alguma coisa. Está tudo bem? Isabela parou, surpresa com a pergunta. Clientes geralmente não se importavam com a vida dos funcionários. Está sim, senhor. Obrigada por perguntar. Mentiu com naturalidade, como fazia todos os dias. Eduardo assentiu, mas ela percebeu que ele não acreditou. Continuou ali por quase 2 horas, pedindo mais café, observando o movimento do restaurante. Isabela começou a se sentir desconfortável com tanta atenção. Não estava acostumada com clientes que a tratavam como gente, não como invisível. Quando finalmente pediu a conta, Eduardo deixou uma nota de 50 reais na mesa junto com o pagamento. O atendimento foi excepcional, disse, levantando-se devagar. Você tem um coração bom. Isso é raro hoje em dia. Isabela ficou sem palavras. 50 reais de gorjeta era mais do que ganhava em um dia inteiro. Guardou o dinheiro no bolso do avental, sentindo uma mistura de gratidão e estranheza. Havia algo diferente naquele homem, mas não conseguia descobrir o quê. Eduardo caminhou até a porta, acenou educadamente para Isabela e saiu. Foi só quando Marcos gritou do outro lado do salão que ela percebeu. Uma carteira de couro estava esquecida na mesa onde Eduardo havia sentado.
Isabela, mesa 7. O cliente esqueceu alguma coisa. Ela pegou a carteira com cuidado, sentindo o peso. Estava recheada. Abriu devagar e o que viu fez seu coração disparar. Notas de R$ 100. Muitas notas, organizadas com cuidado. Contou rapidamente. Havia pelo menos R$ 15.000 ali, exatamente o que Sofia precisava. As mãos de Isabela tremeram quando ela viu os documentos. Eduardo Mendes, empresário. Endereço em bairro nobre da cidade. Um cartão de visita dourado com o nome Grupo Mendes, Restaurantes e Hotelaria. Aquele homem simples era dono de uma das maiores empresas da região. Meu Deus do céu! Ela sussurrou, sentando na cadeira mais próxima. O dinheiro estava ali, na palma da sua mão, a salvação da Sofia, a resposta para todas as suas orações. Marcos se aproximou, viu o dinheiro e os olhos dele brilharam. Caramba, Isabela, olha só isso. O cara nem vai sentir falta, aposto. Gente rica sempre anda com dinheiro sobrando. Marcos, eu preciso devolver isso para ele. Devolver? Marcos riu baixo, olhando ao redor para ter certeza de que ninguém estava ouvindo. Isabela, você está louca? Esse dinheiro caiu do céu na sua mão. É um sinal. Sua filha precisa, você precisa. Ninguém vai saber de nada. Eu vou saber, Marcos. E isso não é meu. Não é seu ainda. Ele insistiu, sentando na cadeira ao lado. Escuta aqui. Vamos fazer o seguinte. Você fica com metade, eu fico com metade. Todo mundo ganha, ninguém perde. O cara nem vai perceber que sumiu alguma coisa. Isabela olhou para o dinheiro novamente. Sofia precisava desesperadamente. O médico tinha sido claro. Sem os exames, a condição da menina ia piorar rapidamente. Este dinheiro era a diferença entre a vida e o sofrimento da sua filha. Mas quando fechou os olhos, viu o rosto de Sofia perguntando: Mãe, por que algumas pessoas fazem coisas erradas? Lembrou da sua própria resposta. Porque é mais fácil, minha princesa. Mas nós não somos essas pessoas. Não, Marcos. Isabela fechou a carteira com firmeza. Vou procurar esse Eduardo e devolver tudo, cada centavo. Amanda Costa, outra garçonete do restaurante, havia escutado a conversa e se aproximou. Isabela, você está sendo burra. Essa é sua chance de resolver a vida de uma vez por todas. Ninguém deixa R$ 15.000 jogados numa mesa por acidente. Ele esqueceu, Amanda. Acontece. Esqueceu uma quantia dessas? Isabela, acorda para a vida. Rico não esquece dinheiro assim. Se esqueceu, é porque tem muito mais em casa. Não vai fazer diferença nenhuma na vida dele. Outras pessoas do restaurante começaram a se aproximar, curiosas com a movimentação. Dona Carmen Oliveira, uma cliente frequente de 70 anos, ouviu parte da conversa e balançou a cabeça com desaprovação. Que vergonha! Ela disse alto o suficiente para todo mundo escutar. Fico sabendo dessas coisas e me dá nojo. A moça está certa. Dinheiro que não é nosso tem dono. E ponto final. Marcos ficou vermelho de raiva. A senhora não entende a situação, dona Carmen. A Isabela tem uma filha doente. Precisa de dinheiro urgente. Às vezes, a vida dá oportunidades que a gente não pode desperdiçar. Oportunidade? Dona Carmen se levantou da mesa indignada. Oportunidade é trabalhar honesto, menino. Isso que vocês estão sugerindo tem outro nome, e todo mundo aqui sabe qual é. O restaurante inteiro estava olhando agora. Isabela sentia o peso dos olhares, das opiniões, da decisão que tinha que tomar. Segurou a carteira contra o peito e disse a frase que mudaria sua vida para sempre. Vocês podem pensar o que quiserem de mim. Podem me chamar de besta, de burra, de perdedora. Mas quando eu olhar no espelho, quando minha filha olhar para mim, vou saber que fiz a coisa certa. E isso vale mais que qualquer dinheiro no mundo. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo som de palmas. Dona Carmen estava batendo palmas devagar, com lágrimas nos olhos. É isso aí, minha filha. É assim que se faz. Roberto Silva, o segurança do restaurante, que havia observado tudo calado, se aproximou de Isabela. Precisa de ajuda para encontrar o dono?
Preciso, Roberto, obrigada. Marcos saiu de perto bufando de raiva. Amanda balançou a cabeça com desdém e voltou para suas mesas. Mas Isabela não se importava com a opinião deles. Havia tomado sua decisão e nada no mundo a faria mudar de ideia. O que ela não sabia é que sua escolha havia sido observada por alguém que mudaria sua vida de forma que ela jamais poderia imaginar. E que o verdadeiro teste estava apenas começando. Isabela acordou às 5 da manhã, com Sofia tossindo no quarto ao lado. A noite tinha sido longa, cheia de pesadelos, onde ela via pilhas de dinheiro se transformando em remédios que não podia comprar. A carteira de Eduardo Mendes estava guardada na gaveta da cômoda, envolvida em um pano limpo, como se fosse um tesouro sagrado que ela protegia, mas não podia tocar. Mãe, minha cabeça está doendo de novo, Sofia disse com aquela voz fraca que fazia o coração de Isabela se despedaçar. A menina estava mais pálida, os olhos fundos de cansaço. Dr. Henrique tinha sido claro. Cada dia que passava sem os exames especializados, a condição se agravava. Isabela preparou o café da manhã com os últimos ingredientes que tinha em casa. 2 fatias de pão, um copo de leite, uma banana meio madura. Sofia comeu devagar, sem apetite, enquanto a mãe fingia normalidade, arrumando os cabelos da filha em um rabo de cavalo caprichado. Hoje a tia Carmen vai te buscar na escola, minha princesa. Mãe vai trabalhar até mais tarde para conseguir um dinheirinho extra, tá bom? Sofia assentiu sem entusiasmo. Mãe, quando eu vou ficar boa de verdade? Estou cansada de me sentir fraca o tempo todo. A pergunta atingiu Isabela como um soco no estômago. Ela abraçou a filha com força, sentindo as lágrimas queimarem nos olhos. Logo, meu amor, logo você vai estar correndo, brincando, sendo a menina mais feliz do mundo. Mãe promete. No restaurante Bela Vista, Isabela chegou com uma missão clara: encontrar Eduardo Mendes e devolver a carteira. Tinha passado a madrugada pesquisando sobre ele na internet do celular. Grupo Mendes era realmente uma empresa grande, com vários restaurantes, hotéis, uma fortuna construída ao longo de décadas. O homem simples que havia atendido na véspera era um dos empresários mais respeitados da região. Marcos a recebeu com cara feia. Ainda com essa história de carteira? Isabela, você teve a noite inteira para pensar direito. Sua filha está sofrendo. Você está sofrendo. Esse dinheiro resolveria sua vida. Minha vida não se resolve com dinheiro roubado, Marcos. Roubado é uma palavra muito forte. Achado não é roubado. Roberto Silva, que chegava para o turno da manhã, ouviu a discussão. Marcos, deixa a moça em paz. Ela está fazendo a coisa certa. Isabela ligou para a sede do Grupo Mendes assim que o expediente comercial começou. A secretária foi educada mais clara. Senhor Eduardo está viajando a negócios. Retorna apenas na próxima semana. Posso anotar um recado? O coração de Isabela despencou. 1 semana era tempo demais. Sofia precisava dos exames em 3 dias, no máximo. Deu seus dados para a secretária e pediu para Eduardo ligar urgente assim que voltasse. Desligou o telefone sentindo o desespero tomar conta do peito. Amanda Costa chegou para o turno seguinte e imediatamente foi até Isabela. Menina, você ainda está com essa carteira? Pelo amor de Deus, isso já passou dos limites da burrice. Amanda, eu não vou roubar ninguém. Ponto final. Roubar? Isabela, você está salvando uma vida. Sua filha pode morrer se não fizer esses exames. Que Deus vai te julgar por salvar sua própria filha? As palavras de Amanda ecoaram na cabeça de Isabela durante toda a manhã. Será que estava sendo teimosa demais? Será que Deus realmente ia condená-la por usar aquele dinheiro para salvar Sofia? Os pensamentos a atormentavam enquanto atendia os clientes com um sorriso automático. Foi então que ele apareceu. Um homem de macacão azul, boné simples, com uma prancheta na mão, entrou no restaurante por volta do meio-dia. Isabela o reconheceu imediatamente como um dos funcionários da limpeza que trabalhavam no edifício. Ele se dirigiu diretamente ao balcão onde Marcos estava organizando as contas.
Boa tarde. Sou Carlos, da equipe de limpeza do prédio. Meu patrão me mandou perguntar se alguém aqui perdeu alguma coisa ontem. Ele recebeu uma ligação sobre um objeto perdido. Isabela sentiu o coração acelerar. Largou a bandeja que estava segurando e correu até o balcão. Senhor Carlos. Sim, um cliente esqueceu uma carteira aqui ontem. Estou tentando devolver para ele. Carlos sorriu gentilmente. Ah, que bom. Meu patrão ficou muito preocupado. Pode me entregar que eu levo para ele? Claro, vou buscar. Isabela correu até o vestiário onde havia guardado a carteira no armário. Voltou ofegante e entregou para Carlos com as mãos tremendo. Por favor, diga para o senhor Eduardo que eu tentei encontrar ele o mais rápido possível. Está tudo lá dentro, exatamente como ele deixou. Carlos pegou a carteira, conferiu rapidamente e assentiu. Ele vai ficar muito grato. É raro encontrar pessoas honestas assim hoje em dia. E fez uma pausa, como se quisesse dizer algo mais. Posso perguntar seu nome? Isabela Santos. Isabela. Carlos repetiu o nome como se estivesse memorizando. Meu patrão com certeza vai querer agradecer pessoalmente. Posso falar para ele que você trabalha aqui? Pode sim. Carlos se despediu educadamente e saiu. Isabela ficou ali parada, sentindo um misto de alívio e desespero. Havia feito a coisa certa, mas agora estava de volta à estaca zero. Sofia precisava dos exames e ela não tinha como pagar. Marcos se aproximou balançando a cabeça. Pronto, Isabela. Jogou 15 mil reais no lixo. Espero que sua consciência limpa pague as contas médicas da sua filha. Marcos, para com isso. Para nada. Você teve a chance da sua vida na mão e jogou fora por orgulho bobo. Agora não vem chorar depois. Amanda, que havia presenciado tudo, veio até Isabela com uma expressão de quem não acreditava no que tinha visto. Isabela, você entregou mesmo 15 mil reais para um funcionário da limpeza que nem você conhece direito? Ele disse que o patrão mandou buscar. E se ele ficar com o dinheiro? E se for golpe? Você nem pediu identificação nem nada. Pela primeira vez desde que encontrou a carteira, Isabela sentiu uma pontada de dúvida. E se Carlos não fosse honesto? E se ela tivesse entregado o dinheiro para a pessoa errada? Mas era tarde demais para se arrepender. O telefone do restaurante tocou por volta das 2 da tarde. Marcos atendeu e depois chamou Isabela. É para você. Alguém perguntando pela moça que devolveu uma carteira. Isabela pegou o telefone com o coração disparando. Alô? Dona Isabela? Aqui é Dr. Henrique, do Hospital São Lucas. A senhora pode vir aqui urgente? É sobre sua filha Sofia. O mundo de Isabela desmoronou. Doutor, o que aconteceu? Ela está na escola. A diretora da escola ligou. Sofia passou mal durante a aula de educação física. Trouxeram ela para cá. Não é nada grave por enquanto, mas precisamos fazer alguns exames imediatamente. Já estou indo. Isabela desligou o telefone com as mãos tremendo. Gritou para Marcos que tinha uma emergência e saiu correndo do restaurante. No hospital encontrou Sofia deitada em uma maca, pálida, mas consciente. A menina sorriu quando viu a mãe chegar. Oi, mãe. Eu desmaiei na escola, mas já estou melhor. Doutor, Henrique chamou Isabela para conversar no corredor. Dona Isabela, não posso mais adiar. Sofia precisa dos exames especializados hoje mesmo. A condição dela está se agravando mais rápido do que esperávamos. Doutor, eu não tenho dinheiro ainda. Eu sei da sua situação, mas temos que tentar alguma coisa. Vou ligar para alguns colegas, ver se conseguimos uma forma de parcelar, talvez um desconto. Isabela se encostou na parede do corredor, sentindo o peso de todas as decisões que havia tomado. Havia 15 mil reais na sua mão algumas horas atrás. 15 mil reais que salvariam Sofia. E ela havia entregado para um funcionário da limpeza que talvez nem fosse honesto. Foi quando Carlos apareceu no corredor do hospital. Isabela piscou várias vezes, achando que estava vendo coisas. Senhor Carlos, o que o senhor está fazendo aqui? Carlos se aproximou devagar, com uma expressão gentil. Vim trazer uma coisa para a senhora.
Tirou um envelope do bolso. Meu patrão mandou isso. O que é? Abra e veja. Isabela abriu o envelope com mãos trêmulas. Dentro havia 5.000 reais em dinheiro vivo e um bilhete escrito à mão. Para a mulher mais honesta que já conheci. Este é apenas um reconhecimento pela sua integridade. Use para sua filha. Com admiração, Eduardo Mendes. As lágrimas começaram a rolar pelo rosto de Isabela. Eu não posso aceitar isso. Pode sim. Meu patrão faz questão. Carlos olhou em direção ao quarto onde Sofia estava. É sua filha que está internada? Isabela assentiu, sem conseguir falar. Ele tem uma filha também. Entende o desespero de uma mãe. Carlos fez uma pausa. Posso conhecê-la? Entraram juntos no quarto. Sofia olhou para Carlos com curiosidade. Oi, tio. Você trabalha no hospital? Não, princesa. Vim visitar você porque sua mãe é uma pessoa muito especial. Eu sei. Sofia sorriu. Minha mãe é a melhor mãe do mundo. Ela sempre faz a coisa certa, mesmo quando é difícil. Carlos olhou para Isabela com uma expressão estranha, como se estivesse avaliando alguma coisa. Sua filha está certa. Você é muito especial mesmo. Dr. Henrique entrou no quarto nesse momento. Dona Isabela, consegui falar com meus colegas. Com 5.000 reais, podemos fazer os exames básicos hoje. Não são todos que gostaríamos, mas já vai ajudar muito. Doutor, Carlos se intrometeu. E se fosse possível fazer todos os exames, quanto custaria? Todos seriam 15.000 reais. Carlos tirou outro envelope do bolso maior que o primeiro. Então façam todos. Esta menina merece o melhor tratamento possível. Isabela olhou para Carlos em choque total. Senhor, eu não posso aceitar isso. É dinheiro demais. Não é dinheiro meu, dona Isabela. É do meu patrão. E ele faz questão. Por quê? Ele nem me conhece direito. Carlos sorriu de um jeito misterioso. Conhece mais do que a senhora imagina. 2 horas depois, Sofia estava fazendo todos os exames necessários. Isabela esperava no corredor, ainda tentando entender o que havia acontecido. Carlos havia ficado por ali, ajudando com a papelada, conversando com os médicos, tratando de tudo como se fosse da família. Senhor Carlos, Isabela disse quando eles ficaram sozinhos, como posso agradecer seu patrão? Quero falar com ele pessoalmente. Ele disse que vai passar no restaurante amanhã. Quer conhecer você melhor. Conhecer melhor? Carlos assentiu. Ele ficou muito impressionado com sua honestidade. Disse que pessoas como a senhora são raras hoje em dia. Mas eu só fiz o que qualquer pessoa decente faria. Engano seu, dona Isabela. A senhora fez algo que muito pouca gente faria, e isso chamou a atenção dele. Dr. Henrique veio dar as primeiras notícias. Os exames estavam mostrando que Sofia respondia bem a um novo tratamento que poderiam começar imediatamente. Não era cura, mas era esperança real. Isabela chorou de alívio nos braços de Carlos, que a consolou como se fosse um pai. Obrigada, ela soluçou. Obrigada por salvar minha filha. Não me agradeça. Agradeça sua própria integridade. Foi ela que trouxe essa bênção para a sua vida. Quando saíram do hospital no final da tarde, Sofia estava animada pela primeira vez em semanas. Mãe, o doutor disse que vou ficar boa, e o tio Carlos é muito legal. Carlos se despediu na porta do hospital. Até amanhã, dona Isabela. Meu patrão está ansioso para conhecê-la pessoalmente. Isabela o viu se afastar, ainda sem acreditar completamente em tudo que havia acontecido. Havia devolvido 15.000 reais de manhã e recebido o mesmo valor à tarde, além de esperança para Sofia. Mas uma pergunta martelava em sua cabeça. Quem era realmente Eduardo Mendes? E por que ele estava fazendo tudo isso por uma desconhecida? A resposta viria no dia seguinte, de uma forma que mudaria sua vida para sempre. Isabela acordou no dia seguinte com Sofia, cantarolando baixinho no quarto ao lado. Pela primeira vez em semanas, a menina estava animada, fazendo desenhos dos médicos bonzinhos que cuidaram dela no hospital.
Os exames tinham dado resultados esperançosos e Dr. Henrique havia garantido que Sofia responderia bem ao novo tratamento. Mãe, quando o tio Carlos vai voltar? Sofia perguntou enquanto tomava café da manhã. Ele prometeu que ia me ensinar a fazer origami. Não sei, minha princesa. Ele disse que talvez apareça no restaurante hoje. Ele é diferente dos outros adultos, né, mãe? Parece que realmente se importa com a gente. Isabela sorriu, arrumando os cabelos da filha. Carlos realmente havia sido um anjo na vida delas. Um funcionário da limpeza que se importou mais com Sofia do que muita gente importante que conhecia. Ele tem um coração bom, minha amor, igual ao seu. No restaurante Bela Vista, Isabela chegou mais cedo que o normal. Queria organizar o salão principal antes que Carlos aparecesse. Tinha preparado um bilhete de agradecimento para Eduardo Mendes, escrito e reescrito várias vezes durante a madrugada. As palavras pareciam pequenas demais para expressar sua gratidão. Marcos estava contando dinheiro no caixa quando ela chegou. Isabela, espero que tenha aprendido a lição. Honestidade não paga conta, mas pelo menos sua filha conseguiu os exames, né? Sorte sua que esse patrão aí é generoso. Não foi sorte, Marcos, foi justiça. Justiça? Ele riu. Menina, você vive num mundo de fantasia. Rico não dá dinheiro assim de graça. Esse Eduardo Mendes deve ter segundo interesse. Homem não ajuda mulher bonita por bondade do coração, não. As palavras de Marcos incomodaram Isabela mais do que deveria. Seria verdade? Eduardo teria outros motivos para ajudá-la? Afastou os pensamentos negativos. Havia conhecido Carlos. Havia visto a genuína preocupação dele com Sofia. Gente boa existia no mundo, mesmo que Marcos não acreditasse. Por volta das 10 da manhã, Carlos apareceu na porta do restaurante. Vestia o mesmo macacão azul do dia anterior, mas havia algo diferente nele. Caminhava com mais confiança, observava o ambiente com mais atenção. Acenou para Isabela e se dirigiu diretamente a ela. Bom dia, dona Isabela. Como está se sentindo depois de ontem? Muito melhor, senhor Carlos. Não sei como agradecer o que o senhor e seu patrão fizeram por nós. Ela estendeu o envelope com o bilhete. Escrevi isto para o senhor Eduardo. Pode entregar para ele. Carlos pegou o envelope, mas não guardou no bolso como ela esperava. Em vez disso, abriu ali mesmo e leu em silêncio. Isabela ficou sem graça. O senhor não precisava ler agora. Desculpe. Carlos dobrou o papel com cuidado. Meu patrão pediu para eu ler qualquer mensagem que a senhora mandasse. Ele quer saber como você está se sentindo depois de tudo. Estou grata, mais grata do que consigo expressar. Carlos assentiu e ficou em silêncio por alguns segundos, como se estivesse tomando uma decisão difícil. Dona Isabela, posso fazer uma pergunta pessoal? Claro. A senhora já parou para pensar por que meu patrão fez tudo isso? Pagar os exames da sua filha, mandar dinheiro extra? Por que uma pessoa que mal conhece vocês gastaria tanto? A pergunta pegou Isabela de surpresa. Eu imagino que ele seja uma pessoa generosa, que tenha compaixão por quem está sofrendo. E se eu dissesse que tem mais coisa por trás? Isabela sentiu um frio no estômago. Como assim? Carlos olhou ao redor, verificando se ninguém estava ouvindo. Marcos estava no escritório, Amanda ainda não havia chegado, Roberto estava na porta conversando com um fornecedor. Meu patrão não é exatamente quem a senhora pensa que é. Não entendo. Eduardo Mendes é um homem muito rico, isso é verdade. Mas ele também é muito cuidadoso com as pessoas em quem confia, especialmente depois que foi traído algumas vezes por funcionários desonestos. O que isso tem a ver comigo? Carlos respirou fundo. Dona Isabela, meu patrão não esqueceu aquela carteira por acaso. O mundo de Isabela parou. Como é? Ele deixou de propósito, para testar você. Isabela sentiu as pernas ficarem fracas. Segurou na cadeira mais próxima para não cair. Testar como? Ele faz isso de vez em quando. Deixa coisas valiosas e esquecidas para ver como as pessoas reagem. Já descobriu vários funcionários desonestos assim. Já viu gente que parecia santinha roubar na primeira oportunidade. Ele
Ele brincou comigo? Não foi brincadeira, dona Isabela. Foi teste. E a senhora passou com nota máxima. Isabela sentiu uma mistura de raiva, humilhação e traição tomando conta do peito. Ele sabia que minha filha estava doente? Sabia. Sabia que eu estava desesperada? Sabia. E mesmo assim me testou, brincou com meu desespero. Carlos percebeu que havia cometido um erro revelando aquilo. Tentou explicar. Dona Isabela, não foi maldade. Ele precisa saber em quem pode confiar. Já foi enganado por muita gente. Eu não quero saber. Isabela explodiu, atraindo olhares de todos no restaurante. Ele brincou comigo. Usou o sofrimento da minha filha como teste. Que tipo de pessoa faz uma coisa dessas? Marcos saiu correndo do escritório. O que está acontecendo aqui? Nada que te interessa, Marcos. Isabela estava tremendo de raiva. Olhou para Carlos com desprezo. Onde ele está? Quero falar com ele agora. Dona Isabela, por favor, se acalme. Me acalmar? Você acha que eu vou me acalmar depois de saber que fui usada como cobaia? Que minha filha doente foi parte de um experimento social? Roberto se aproximou, preocupado com a agitação. Isabela, o que houve? Esse Carlos aqui veio me contar que o patrão dele me usou como teste. Deixou a carteira de propósito para ver se eu ia roubar ou não. Que filho da... Roberto se controlou, olhando para Carlos com raiva. Amanda chegou nesse momento e percebeu a confusão. Gente, o que está acontecendo? Marcos explicou rapidamente a situação. Amanda arregalou os olhos. Quer dizer que o cara te testou? Te usou? Exatamente. Isabela estava com lágrimas de raiva nos olhos. E eu, burra, achando que ele era generoso, que tinha bondade no coração. Carlos tentou uma última vez. Dona Isabela, por favor, deixe eu explicar direito. Meu patrão não é má pessoa. Ele só precisa... Precisa do quê? Humilhar quem está em desespero? Brincar com o sofrimento dos outros? Nesse momento, a porta do restaurante se abriu e entrou um homem de terno caro, cabelo bem arrumado, relógio dourado no pulso. Tinha a mesma altura de Carlos, o mesmo porte físico, mas parecia completamente diferente. Isabela o reconheceu imediatamente pelos documentos da carteira. Eduardo Mendes. Boa tarde, ele disse, olhando diretamente para Isabela. Vim pessoalmente agradecer pela devolução da minha carteira. Isabela o encarou com frieza. Não precisa agradecer. Só fiz meu trabalho de pessoa honesta, coisa que o senhor não entende muito bem. Eduardo pareceu confuso. Olhou para Carlos, que fez um gesto discreto, indicando que algo havia dado errado. Aconteceu alguma coisa? Aconteceu que seu funcionário aqui me contou a verdadinha sobre seu testezinho. Isabela cuspiu as palavras como veneno. Achou divertido brincar comigo? Usar minha filha doente como parte do seu joguinho? O rosto de Eduardo ficou pálido. Ele olhou para Carlos com uma expressão que misturava surpresa e decepção. Você contou para ela? Senhor Eduardo, eu pensei que... Você pensou errado. Eduardo se virou para Isabela. Dona Isabela, posso explicar? Explicar o quê? Isabela estava fora de si. Que o senhor achou engraçado testar uma mãe desesperada, que transformou meu sofrimento em experimento social. Todo o restaurante estava em silêncio total. Clientes pararam de comer para assistir à discussão. Marcos gravava discretamente com o celular. Amanda tinha a boca aberta de choque. Eduardo respirou fundo. A senhora tem razão de estar brava. Mas deixe-me explicar por quê. Não quero explicação nenhuma. Isabela tirou do bolso os 5.000 reais que Carlos havia dado no hospital. Jogou o dinheiro na mesa mais próxima. Pode levar seu dinheiro de volta. Eu e minha filha não precisamos da sua caridade condicionada. Dona Isabela, por favor, nada. Ela estava chorando de raiva e humilhação. O senhor sabe o que é uma mãe acordar 3 da manhã, calculando se tem dinheiro para comprar remédio? Sabe o que é olhar para sua filha sofrendo e não poder fazer nada? Eduardo baixou a cabeça. Sei, sim. Não sabe. Porque se soubesse, nunca teria brincado com isso. Nunca teria transformado meu desespero em teste.
Eu perdi um filho, dona Isabela. A frase caiu como uma bomba no silêncio do restaurante. Isabela parou de gritar. Roberto arregalou os olhos. Até Marcos largou o celular. Perdi meu filho porque não tive dinheiro para o tratamento dele a tempo. Eu era jovem, pobre, ninguém queria me dar empréstimo. Assisti meu menino morrer na minha frente por causa do dinheiro. Isabela sentiu a raiva dar lugar à confusão. Então por que fez isso comigo? Se o senhor passou por isso, como pôde brincar com o meu sofrimento? Eduardo se aproximou devagar, com lágrimas nos olhos. Porque criei um fundo para ajudar mães como você. Mas já fui enganado tantas vezes. Gente que mentia sobre filhos doentes para conseguir dinheiro, funcionários que roubavam e depois fingiam honestidade. E decidiu me testar. Decidi sim. E foi a decisão mais cruel que já tomei na vida. Carlos se intrometeu. Senhor Eduardo, a culpa foi minha. Eu que achei que devia contar. A culpa foi minha, Carlos. Eduardo olhou para Isabela com remorso genuíno. Dona Isabela, quando vi você devolver aquela carteira, mesmo precisando desesperadamente do dinheiro, eu soube que tinha encontrado alguém especial. Mas o modo como fiz foi errado. Covarde. Isabela enxugou as lágrimas, ainda confusa entre raiva e compaixão. Seu filho, quantos anos ele tinha? 6. A mesma idade da sua Sofia. O número atingiu Isabela como um soco. 6 anos. A idade de Sofia. De repente, entendeu a dor por trás dos olhos de Eduardo. A mesma dor que ela sentia toda noite. O mesmo desespero que a acordava de madrugada. Como ele se chamava? Gabriel. Isabela fechou os olhos, imaginando um menino de 6 anos da idade da Sofia, sofrendo enquanto o pai lutava contra o tempo e a falta de dinheiro. Quando abriu os olhos novamente, Eduardo estava chorando em silêncio. Eu não queria te machucar, dona Isabela. Queria te ajudar, mas me proteger ao mesmo tempo. O restaurante continuava em silêncio absoluto. Até Marcos havia parado de gravar, emocionado com a confissão. Isabela olhou para o dinheiro jogado na mesa, depois para Eduardo, depois para Carlos, que observava tudo com expressão de arrependimento. 3 vidas marcadas pela dor, pela perda, pelo medo de confiar. Senhor Eduardo, ela disse com voz mais calma, o que o senhor quer de mim de verdade? Eduardo enxugou os olhos e a encarou diretamente. Quero sua ajuda para construir algo que eu deveria ter construído há muito tempo. Um lugar onde mães como você nunca mais precisem escolher entre honestidade e salvação dos filhos. E o que seria esse lugar? Isso eu só posso explicar se você me der uma segunda chance. Uma chance de mostrar que por baixo de toda a minha desconfiança e meus testes cruéis, existe uma pessoa que genuinamente quer ajudar. Isabela olhou ao redor. Todo mundo no restaurante esperava sua resposta. Roberto acenou encorajadoramente. Amanda tinha lágrimas nos olhos. Até Marcos parecia genuinamente emocionado. Ela pegou o dinheiro da mesa e estendeu para Eduardo. Guarde isso. Quando eu aceitar sua ajuda, será porque confio no Senhor, não por desespero. Eduardo pegou o dinheiro, mas não guardou. Em vez disso, entregou para Carlos. Carlos, leve isso para o hospital. Pague o que a Sofia ainda precisar, sem condições, sem testes, sem nada. Senhor Eduardo, é uma ordem. E depois volte aqui. Temos muito o que conversar, os 3. Carlos saiu apressado. Eduardo se virou para Isabela. Posso comprar um café para conversar direito? Tenho uma proposta que pode mudar sua vida. E desta vez, prometo que não tem pegadinha nenhuma. Isabela olhou para ele por um longo momento. Via um homem machucado, tentando curar suas próprias feridas, ajudando outros. Via alguém que havia cometido um erro terrível, mas que estava disposto a admitir e consertar. Tudo bem, mas quero que saiba uma coisa. Se me decepcionar de novo, não haverá terceira chance. Eduardo assentiu. Não haverá necessidade. O que vou propor vai ser a coisa mais honesta que já fiz na vida. E nesse momento,
Isabela não sabia que estava prestes a ouvir uma proposta que mudaria não apenas sua vida, mas a de centenas de famílias que ainda viriam. Eduardo pediu 2 cafés e se sentou na mesa mais reservada do restaurante, longe dos olhares curiosos dos outros clientes. Isabela estava tensa, ainda processando tudo que havia descoberto nas últimas horas. O homem à sua frente não era mais o empresário misterioso, nem o funcionário da limpeza gentil. Era alguém quebrado tentando se reconstruir através da bondade. Dona Isabela, antes de falar sobre minha proposta, preciso contar uma história que nunca contei para ninguém, nem para meus funcionários mais próximos. Isabela assentiu em silêncio, segurando a xícara de café com as 2 mãos para parar o tremor. Gabriel era uma criança especial, daquelas que iluminam qualquer lugar que entram. Tinha uma condição delicada no coração, mas os médicos diziam que com cirurgia ele viveria normalmente. Eduardo pausou, olhando pela janela. Eu trabalhava 3 empregos na época: limpeza de manhã, obras à tarde, segurança à noite. Minha esposa lavava roupa para fora. Vocês conseguiram juntar o dinheiro? Estávamos perto, muito perto. Faltavam R$ 2.000 quando Gabriel teve uma crise. Os médicos disseram que não podíamos mais esperar. A voz de Eduardo falhou. Corri em todos os bancos, pedi empréstimo para qualquer pessoa que conhecia. Ninguém quis ajudar um pobre sem garantias. Isabela sentiu lágrimas queimarem nos olhos. A história era seu pior pesadelo se tornando realidade. Gabriel morreu numa terça-feira de manhã. Eu estava segurando a mão dele quando o coração parou de bater. A última coisa que ele disse foi: "Papai, você tentou. Eu amo você." O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo som de Isabela chorando baixinho. Ela estendia a mão sobre a mesa e tocou a mão de Eduardo. "Sinto muito. Não consigo nem imaginar essa dor. Minha esposa nunca me perdoou. Disse que se eu tivesse me humilhado mais, pedido para mais gente, talvez alguém tivesse ajudado. Ela me deixou 6 meses depois. E foi aí que o senhor decidiu enriquecer?" Eduardo assentiu. "Prometi para Gabriel, no túmulo dele, que nunca mais uma criança morreria por falta de dinheiro se eu pudesse evitar. Trabalhei feito louco, estudei, abri o primeiro restaurante. Cada centavo que ganhava, investia para ganhar mais, para poder ajudar outras famílias." Exatamente. Mas aí começaram a aparecer os aproveitadores, gente que inventava a história de filho doente para conseguir dinheiro fácil. Funcionários que eu confiava, que eu tratava como família, roubando e mentindo na minha cara. Isabela começou a entender a paranoia de Eduardo. Por isso os testes. Eu estava ficando cínico, achando que todo mundo era desonesto, até conhecer você. Nesse momento o telefone de Isabela tocou. Era a doutora Henrique. Ela atendeu com o coração apertado. "Dona Isabela, preciso que venha ao hospital urgente. É sobre Sofia." "Doutor, o que aconteceu?" "Houve uma complicação com os exames de ontem. Nada grave, mas precisamos refazer alguns procedimentos. E, infelizmente, o laboratório está cobrando a mais pelos exames urgentes." Isabela sentiu o mundo girar. "Quanto a mais?" R$ 10.000. Sei que é muito, mas é a única forma de termos os resultados hoje." "Doutor, eu não tenho esse dinheiro." "Entendo. Podemos tentar remarcar para a semana que vem, mas aí perdemos o momentum do tratamento." Isabela desligou o telefone com as mãos tremendo. Eduardo percebeu imediatamente que algo estava errado. "O que foi?" "Sofia, precisa refazer exames urgentes. R$ 10.000 que eu não tenho." Eduardo nem hesitou. Tirou o cartão de crédito da carteira. "Vamos ao hospital, agora." "Senhor Eduardo, eu não posso aceitar. Não depois de tudo." "Pode e vai aceitar. Esta não é caridade nem teste. É uma promessa que fiz para meu filho." Chegaram ao hospital em 15 minutos. Sofia estava na sala de espera com Carmen, que havia saído do trabalho para acompanhar a menina. Quando viu Isabela chegar correndo, Sofia sorriu. "Oi, mãe."
A tia Carmen me comprou um chocolate. Como você está se sentindo, minha princesa? Bem, só um pouquinho cansada. O doutor disse que preciso fazer mais exames para ficar boa logo. Eduardo se aproximou devagar. Sofia o olhou com curiosidade. Você não é o tio Carlos. Eduardo se ajoelhou na altura dela. Não, não sou. Sou o Eduardo. Carlos trabalha para mim. Você que mandou o dinheiro para me ajudar? Eduardo assentiu, emocionado com a simplicidade da pergunta. Obrigada. Minha mãe chorou de alegria ontem. Foi um prazer ajudar uma menina corajosa como você. Sofia o estudou por um momento com aquela seriedade que só crianças têm. Você parece triste. Aconteceu alguma coisa ruim? Eduardo sentiu lágrimas queimarem nos olhos. Aconteceu sim, Sofia. Há muito tempo atrás. Minha mãe diz que quando estamos tristes, um abraço ajuda. Sem esperar resposta, Sofia se levantou e abraçou Eduardo. Ele desabou em lágrimas, abraçando a menina como se fosse Gabriel ressuscitado. Isabela assistiu à cena com o coração apertado. Via um homem quebrado, se curando através da bondade de sua filha. Via Sofia, sem saber, dando para Eduardo o perdão que ele não conseguia dar para si mesmo. Dr. Henrique apareceu nesse momento. Dona Isabela, podemos conversar? Eles se afastaram para um canto. Eduardo se ofereceu para acompanhar, mas Isabela disse que podia resolver sozinha. Doutor, sobre os exames, já está resolvido. Um senhor ligou aqui e pagou tudo antecipadamente. Disse que era amigo da família. Isabela olhou para Eduardo, que estava conversando baixinho com Sofia. Ele pagou? Pagou e ainda deixou crédito para qualquer coisa que Sofia precisar nos próximos meses. Nunca vi uma coisa dessas. Quando voltaram para a sala de espera, Sofia estava mostrando para Eduardo um desenho que havia feito enquanto esperava. Olha, tio Eduardo, desenhei você, eu e minha mãe. Somos uma família agora. Eduardo olhou o desenho. 3 figuras de palito de mãos dadas, com um coração grande em cima, e não conseguiu conter as lágrimas. Sofia, Isabela chamou, vamos fazer os exames para você ficar boa logo. Posso levar meu desenho? Pode, minha princesa. Sofia dobrou o papel e entregou para Eduardo. Guarda para mim. Quando eu ficar boa, você pode me devolver. Eduardo guardou o desenho no bolso interno do paletó, bem perto do coração. Vou guardar como se fosse um tesouro. 2 horas depois, os exames estavam concluídos. Doutor, Henrique trouxe boas notícias. Sofia estava respondendo melhor que o esperado ao tratamento. Com os medicamentos certos, ela teria uma recuperação completa. Na saída do hospital, Sofia pegou nas mãos de Isabela e Eduardo como se fossem uma família de verdade. Carmen observava tudo com um sorriso emocionado. Tio Eduardo, Sofia disse, você pode jantar lá em casa hoje? Minha mãe faz o melhor macarrão do mundo. Eduardo olhou para Isabela, esperando uma resposta. Ela hesitou por um momento, depois assentiu. Seria uma honra. Na casa humilde de Isabela, Eduardo sentou na pequena mesa da cozinha e comeu o melhor macarrão que já havia provado na vida. Não pela comida, mas pela companhia. Sofia tagarelava sobre os planos para quando estivesse curada. Isabela sorria mais do que ele a havia visto sorrir. E pela primeira vez em anos, Eduardo se sentiu parte de uma família. Tio Eduardo, Sofia disse depois do jantar. Você tem filhos? A pergunta atingiu Eduardo como um raio. Isabela segurou a respiração, percebendo o território delicado. Tive um filho uma vez. Ele se chamava Gabriel. E onde ele está agora? Está no céu, princesa. Virou uma estrelinha. Sofia processou a informação com a sabedoria inocente das crianças. Então ele pode ver você ajudando outras crianças como eu. Eduardo não conseguiu responder. Apenas assentiu, lutando contra as lágrimas. Mãe, Sofia se virou para Isabela. O tio Eduardo pode ser meu papai emprestado? Já que o Gabriel virou estrela e não precisa mais dele aqui embaixo? O silêncio que se seguiu foi denso de emoção.
Isabela não sabia o que responder. Eduardo estava visivelmente emocionado. Sofia, Isabela disse gentilmente, essas coisas são complicadas. Não são, não. Sofia insistiu com a lógica simples das crianças. Ele precisa de uma família. Nós precisamos de ajuda e todo mundo fica feliz. Eduardo se levantou da mesa, caminhando até a janela pequena que dava para o quintal. Sofia tem razão sobre uma coisa. Eu realmente preciso de uma família. E vocês me salvaram hoje. Como assim? Isabela perguntou. Durante anos, ajudei dezenas de famílias. Sempre de longe, sempre através de funcionários, sempre me protegendo. Nunca me envolvi de verdade. Ele se virou para olhar Sofia. Até hoje, até uma menina de 6 anos me ensinar que curar a dor dos outros cura nossa própria dor. Sofia correu até Eduardo e o abraçou novamente. Então, você vai ficar conosco? Se sua mãe deixar. Isabela olhou para os dois abraçados, pensando em tudo o que havia acontecido nos últimos dias. Um teste cruel que se transformou em redenção. Um homem quebrado que encontrou cura através de uma criança. Uma família despedaçada que talvez pudesse se reconstruir de uma forma diferente. Eduardo, ela disse, qual era a proposta que você ia me fazer no restaurante? Ele se soltou delicadamente do abraço de Sofia e se virou para Isabela. Quero que você seja minha sócia num projeto que vai revolucionar a forma como ajudamos famílias necessitadas. Não quero mais ajudar de longe. Quero construir algo real, duradouro, que mude vidas de verdade. Que tipo de projeto? Um instituto que não apenas dá dinheiro, mas reconstrói famílias inteiras. E quero que você seja o coração dessa operação. Isabela sentiu o mundo se abrir diante dela. Mas eu não entendo nada de administração, de negócios. Você entende de luta, de honestidade, de amor por um filho. É tudo o que preciso. Sofia bateu palmas animada. Mãe, diz que sim. Assim podemos ajudar outras crianças como eu. Isabela olhou para Eduardo, depois para Sofia, depois para a casa humilde ao redor. Uma decisão que mudaria suas vidas para sempre estava sendo oferecida numa mesa de cozinha, entre pratos de macarrão e desenhos de criança. Tudo bem, ela disse finalmente, mas com uma condição. Qual? Sem mais testes. Se vamos fazer isso juntos, tem que ser com confiança total. Eduardo estendeu a mão. Sem mais testes, prometo. Quando eles se apertaram as mãos, Sofia gritou de alegria. E naquele momento, 3 pessoas quebradas pela vida descobriram que talvez pudessem se curar juntas. O que nenhum deles imaginava era que essa decisão os levaria a enfrentar o maior desafio de suas vidas no dia seguinte. Isabela acordou com Sofia, cantarolando no quarto ao lado. Era sábado. E pela primeira vez em meses, a menina havia dormido a noite inteira sem tossir. O novo tratamento estava funcionando e a esperança finalmente tinha voltado para aquela casa pequena. Mas havia algo diferente no ar naquela manhã. Uma tensão que Isabela não conseguia identificar. Isabela acordou no dia seguinte com Sofia cantarolando no quarto ao lado. Tudo em que havia começado a acreditar nos últimos dias era mentira. O homem que havia se tornado uma figura paterna para Sofia, que ela havia começado a ver como uma possível família, era um doente mental que vivia em fantasias. Em casa, Sofia estava brincando no quintal, mais animada do que havia estado em meses. Quando viu a mãe chegar, correu para abraçá-la. Mãe! A tia Carmen me ajudou a fazer um desenho novo para o tio Eduardo. Quer ver? Isabela olhou o desenho. Uma família ainda maior desta vez, com ela, Sofia, Eduardo e até Carmen, todos de mãos dadas sob um arco-íris colorido. As lágrimas queimaram nos olhos. Sofia, minha princesa, preciso conversar com você sobre uma coisa importante. O que foi, mãe? Você parece triste. Como explicar para uma criança de 6 anos que o homem que ela havia começado a amar como pai era um mentiroso doente? Como quebrar o coração dela depois que finalmente havia encontrado esperança?
É sobre o tio Eduardo, meu amor. Ele não vai mais ser nosso papai emprestado? Sofia perguntou com aquela intuição infantil que cortava direto ao ponto. Talvez não, princesa. Descobri que ele não contou a verdade para nós sobre algumas coisas importantes. Sofia franziu a testa. Que tipo de mentiras? Mentiras sobre a família dele, sobre como ele era quando criança. Coisas importantes. Mas ele é bonzinho conosco. Me deu remédio, fez você sorrir. Eu sei, meu amor, às vezes pessoas boas fazem coisas confusas por motivos que não entendemos. O telefone tocou. Era Eduardo. Isabela, que bom te encontrar. Está animada para a nossa reunião hoje à tarde? Isabela respirou fundo. Eduardo, precisamos conversar sobre algumas coisas antes. Claro, vai ser perfeito. Tenho uma surpresa que vai mudar nossas vidas para sempre. Pode trazer Sofia? Ela vai adorar. Eduardo, não me diga nada agora. Quero que seja uma surpresa completa. Às 2 horas no Bela Vista, ok? Ele desligou antes que Isabela pudesse responder. Ela ficou olhando para o telefone sem saber o que fazer. Carmen, que havia ouvido parte da conversa, se aproximou. O que está acontecendo, minha filha? Isabela contou tudo para Carmen, que ouviu em silêncio crescente preocupação. Meu Deus do céu, e agora? Não sei, dona Carmen. Não sei se devo confrontar ele, se devo levar Sofia, se devo chamar a polícia. E se ele realmente estiver planejando alguma coisa perigosa? Sofia, que estava brincando perto, ouviu a palavra perigosa e se aproximou. O tio Eduardo está em perigo? Isabela abraçou a filha. Não sabemos, minha princesa. É por isso que a mamãe está preocupada. Posso ajudar? Como, meu amor? Sofia pensou por um momento com aquela seriedade de criança. Se ele está mentindo, podemos perguntar a verdade para ele. A professora da escola sempre diz que é melhor falar a verdade do que esconder. A simplicidade da lógica de Sofia tocou Isabela. Talvez confrontar Eduardo diretamente fosse mesmo a melhor opção. Está bem, princesa, vamos falar com ele. Mas você vai ficar bem pertinho da mamãe, tá? Às 2 horas em ponto, Isabela chegou ao Bela Vista com Sofia pela mão e o coração disparando. O restaurante estava surpreendentemente vazio para um sábado à tarde. Marcos estava no caixa, mas Roberto não estava na porta como sempre. Eduardo as esperava na mesma mesa onde tudo havia começado. Estava vestido elegantemente, com um sorriso radiante que não combinava com o que Isabela agora sabia sobre ele. Minhas meninas chegaram! Ele se levantou para abraçar Sofia, que correspondeu com menos entusiasmo que o usual. Oi, tio Eduardo. Minha mãe quer falar uma coisa importante com você. Eduardo olhou para Isabela, notando sua expressão séria. Aconteceu alguma coisa? Eduardo, sente-se. Precisamos ter uma conversa muito honesta. Ele sentou, mas o sorriso não sumiu do rosto. Claro, mas primeiro, deixa eu mostrar a surpresa. Eduardo, por favor, me escute. Não. A surpresa não pode esperar. Ele tirou um envelope grande do bolso. Isabela, Sofia, vocês mudaram minha vida completamente. Por isso, decidi fazer algo que nunca fiz antes. Ele abriu o envelope e mostrou documentos oficiais. Estes são os papéis de adoção. Quero adotar Sofia oficialmente. Quero ser pai dela de verdade. O mundo de Isabela parou. Sofia olhou os papéis sem entender completamente, mas percebendo a magnitude do momento. Eduardo, Isabela começou. Eu sei que é rápido, mas quando você sabe que encontrou sua família, não precisa esperar. Já conversei com advogados, já adiantei toda a papelada. Sofia pode ser minha filha legal em questão de semanas. Tio Eduardo, Sofia disse com voz pequena, você realmente quer ser meu papai? Mais do que qualquer coisa no mundo, princesa. Isabela olhou para os papéis de adoção, depois para Eduardo radiante, depois para Sofia confusa. Era neste momento que ela teria que destruir tudo. Eduardo, há algo que você precisa me contar antes de continuarmos com isso.
O que seria? Sobre Gabriel, sobre seu filho que morreu. O sorriso de Eduardo vacilou pela primeira vez. O que tem, Gabriel? Ele realmente existiu? O silêncio que se seguiu foi denso como chumbo. Eduardo olhou para Isabela, depois para Sofia, depois de volta para Isabela. Por um momento, ela viu confusão genuína nos olhos dele. Claro que Gabriel existiu. Como você pode perguntar isso? Eduardo, eu sei a verdade. Os médicos me contaram tudo. Que médicos? Do que você está falando? Isabela respirou fundo. Sei que você nunca teve um filho. Sei sobre seu histórico psiquiátrico. Sei que o dinheiro que você usou para ajudar Sofia não é seu. Eduardo ficou pálido. Sofia olhava entre os dois adultos, sentindo a tensão sem entender. Isabela, eu não sei quem te disse essas coisas, mas é verdade ou não? Eduardo olhou para os papéis de adoção na mesa, depois para Sofia, que o encarava com olhos grandes e confiantes. Quando falou, sua voz estava quebrada. Gabriel existe, sim. Ele existe na minha mente, no meu coração, nos meus sonhos. Ele é mais real para mim do que qualquer coisa neste mundo. E foi neste momento que Isabela compreendeu a verdadeira tragédia de Eduardo Mendes. Ele não estava mentindo propositalmente. Ele realmente acreditava em suas próprias fantasias. O silêncio no restaurante Bela Vista era ensurdecedor. Eduardo segurava os papéis de adoção com mãos trêmulas, enquanto Isabela processava a confissão que havia acabado de ouvir. Sofia, sentada entre eles, olhava de um para o outro com aquela intuição infantil que percebe quando os adultos estão quebrando por dentro. Gabriel existe na sua mente? Isabela repetiu, tentando entender. Eduardo, você inventou um filho morto? Eduardo fechou os olhos, como se a pergunta fosse uma facada. Não inventei. Ele nasceu na minha dor, cresceu na minha culpa e morreu na minha solidão. Isso não faz sentido. Faz sim, mãe. Sofia se intrometeu com voz pequena. Às vezes eu imagino que tenho um irmãozinho que brinca comigo quando estou triste. Ele não é real, mas me ajuda a não chorar. Eduardo abriu os olhos e olhou para Sofia com uma mistura de gratidão e espanto. É exatamente isso, princesa, exatamente isso. Isabela sentiu lágrimas queimarem nos olhos. Eduardo, mas por que Gabriel? Por que inventar uma tragédia tão específica? Eduardo respirou fundo, guardou os papéis de adoção no bolso e começou a falar com uma honestidade que cortava como vidro. Quando eu era criança, meus pais morreram num acidente. Eu tinha 8 anos. Fui criado por uma tia que não me queria, que me lembrava todos os dias que eu era um fardo na vida dela. Cresci achando que não merecia amor, que era invisível para o mundo. Sofia se levantou da cadeira e foi até Eduardo, pegando na mão dele. Você não é invisível para mim, tio Eduardo. Obrigado, princesa. Ele apertou a mãozinha dela. Quando fiquei adulto, construí minha empresa, fiquei rico, mas continuava sozinho. Tentei ajudar outras pessoas, mas sempre de longe, sempre me protegendo. Até que um dia, numa situação parecida com a sua, Isabela, conheci uma mãe desesperada com um filho doente. O que aconteceu? Eu a ajudei, paguei o tratamento, mas ela me rejeitou quando descobriu que eu era rico. Disse que não queria caridade de alguém que nunca havia sofrido de verdade, que nunca entenderia a dor dela. Isabela começou a entender aonde Eduardo queria chegar. Foi naquela noite que Gabriel nasceu na minha imaginação. Um filho que eu poderia ter tido, que poderia ter perdido, que me daria o direito de entender a dor dos outros, de me conectar com pessoas que sofrem sem soar condescendente. Então você criou essa história para poder ajudar as pessoas? No começo, sim, mas com o tempo, Gabriel foi ficando tão real na minha mente que eu mesmo acreditei nele. Sonhava com ele, conversava com ele, sentia a falta dele. Ele virou meu filho de verdade, só que um filho que nunca existiu. Marcos, que havia fingido não estar prestando atenção, se aproximou discretamente. Amanda também havia chegado para o turno da tarde e ouvia a conversa boquiaberta. Roberto estava na porta,
mas observava tudo com atenção. Eduardo, Isabela disse gentilmente, isso não é normal. Você precisa de ajuda. Eu sei, já procurei psicólogos, já tomei medicamentos, já tentei apagar Gabriel da minha mente 1000 vezes, mas toda vez que conheci uma família sofrendo, ele voltava, porque com Gabriel eu podia chorar junto, podia entender de verdade. Sofia soltou a mão de Eduardo e voltou para perto de Isabela. Mãe, o tio Eduardo está doente igual eu estava? Não igual você, minha princesa. Ele está doente no coração. Então ele precisa de remédio para o coração, igual eu precisava de remédio para a minha condição? A simplicidade da lógica de Sofia atingiu Eduardo como um raio. Ele desabou em lágrimas, cobrindo o rosto com as mãos. Desculpa, Isabela. Desculpa por ter mentido, por ter usado vocês para alimentar minha fantasia. Vocês não merecem isso. Isabela olhou para Eduardo chorando. Depois para Sofia, que o observava com compaixão, depois para as pessoas ao redor que assistiam àquela confissão devastadora. Seu coração estava dividido entre a raiva da mentira e a compaixão pelo sofrimento genuíno. Eduardo, levanta a cabeça, olha para mim. Ele obedeceu, os olhos vermelhos de lágrimas. Você mentiu sobre Gabriel, mas não mentiu sobre querer ajudar, mentiu. Nunca menti sobre isso. Cada centavo que gastei com vocês foi dado de coração. E não mentiu quando disse que queria construir um instituto para ajudar famílias? Não. Esse sempre foi meu sonho real. Sofia se aproximou novamente. Tio Eduardo, você ainda quer ser meu papai emprestado? Eduardo olhou para Sofia, depois para Isabela. Mais do que tudo no mundo. Mas não sei se mereço. Todo mundo merece uma segunda chance, Sofia disse com aquela sabedoria simples das crianças. Você me deu uma segunda chance de ficar saudável. Eu posso te dar uma segunda chance de ter uma família. Isabela sentiu o coração se apertar. Como uma criança de 6 anos podia ter mais sabedoria que muitos adultos? Sofia tem razão, ela disse finalmente. Mas se vamos tentar de novo, tem que ser com toda a verdade. Sem Gabriel, sem fantasias, sem testes, só a verdade. Eduardo assentiu vigorosamente. Só a verdade, prometo. E você vai procurar ajuda profissional. Vai tratar essa necessidade de inventar tragédias. Vou, já deveria ter feito isso há muito tempo. Marcos, que havia ouvido toda a conversa, se aproximou. Eduardo, posso falar uma coisa? Todos olharam para Marcos, surpresos com sua intervenção. Eu trabalho neste restaurante há 10 anos. Vi você ajudar dezenas de famílias. Sempre achei que fosse apenas marketing, estratégia de empresário rico querendo limpar a consciência. Marcos, Isabela tentou interrompê-lo. Deixa eu terminar. Agora entendo que não era marketing. Era um homem quebrado tentando se curar ajudando os outros. E sabe de uma coisa? Isso torna suas ações ainda mais nobres, não menos. Eduardo olhou para Marcos com surpresa. Como assim? Porque você não ajudava para se sentir superior. Ajudava porque precisava se sentir humano. E isso é muito mais real que qualquer caridade convencional. Amanda, que estava ouvindo calada, se aproximou também. Eduardo, posso fazer uma pergunta? Claro. O dinheiro que você usou para ajudar a Sofia, de onde veio realmente? Eduardo hesitou por um momento, depois decidiu pela total honestidade. Da minha empresa. Eu criei um fundo pessoal para emergências médicas. Uso meu próprio dinheiro, mas processo através de uma fundação para questões legais. Então, não era roubo? Nunca foi roubo. Era meu dinheiro sendo usado para o propósito que sempre quis. Salvar crianças que eu não consegui salvar no meu Gabriel imaginário. Roberto se aproximou do grupo. Eduardo, posso sugerir uma coisa? O quê? Que tal tornar essa fundação oficial? Com regras claras, transparência total e pessoas como a Isabela ajudando a identificar famílias que realmente precisam? Eduardo olhou para Isabela. Você toparia? Mesmo depois de tudo que aconteceu? Isabela olhou para Sofia, que acenou encorajadoramente. Eduardo, vou fazer um trato com você. Que trato? Você procura tratamento psicológico para de inventar histórias.
e constrói essa fundação na base da verdade total. Em troca, eu ajudo você a transformar isso no maior projeto de ajuda familiar que este país já viu. E eu posso continuar fazendo parte da vida de vocês? Sofia respondeu antes de Isabela. Claro que pode. Famílias de verdade são feitas de pessoas que se escolhem, não só de pessoas que nasceram juntas. Eduardo pegou Sofia no colo, abraçando-a com força. Obrigado por me ensinar isso, princesa. Agora você vai parar de falar com o Gabriel imaginário? Eduardo riu entre as lágrimas. Vou, mas posso guardar as coisas boas que ele me ensinou sobre ser pai? Pode, mas agora você vai aprender com uma filha de verdade. Dr. Henrique escolheu esse momento para chegar ao restaurante, acompanhado do Dr. Roberto Farias. Tinham vindo para confrontar Eduardo sobre as irregularidades, mas encontraram uma cena completamente diferente do que esperavam. Eduardo Mendes? Dr. Farias se aproximou. Preciso falar com o senhor sobre os pagamentos da fundação. Eduardo colocou Sofia no chão e se levantou. Sei por que vieram. E tem razão. Usei o fundo de emergência sem seguir os protocolos corretos. O senhor admite a irregularidade? Admito. Mas também posso provar que cada centavo usado é meu e que a fundação existe legalmente há 3 anos. Apenas não seguia os procedimentos burocráticos corretos. Doutor, Henrique se adiantou. Eduardo, o que houve aqui? Quando chegamos vocês estavam chorando, mas agora parecem diferentes. Isabela respondeu. Doutor, descobrimos que às vezes as pessoas mentem por motivos complexos, mas isso não anula suas boas ações. Como assim? Eduardo explicou toda a situação para os 2 médicos. A história de Gabriel, sua necessidade de se conectar com o sofrimento alheio, sua promessa de buscar ajuda e os planos para oficializar completamente a fundação. Dr. Roberto Farias ouviu tudo em silêncio. No final, fez uma proposta inesperada. Eduardo, que tal isso? Em vez de processar as irregularidades, o hospital se torna parceiro oficial da sua fundação. Ajudamos a estruturar tudo legalmente e vocês nos ajudam a identificar e tratar casos como o da Sofia. Vocês fariam isso? Dr. Henrique sorriu. Eduardo, em 15 anos de medicina, nunca vi alguém se importar tanto com pacientes que mal conhece. Suas motivações podem ser complexas, mas seus resultados são reais. Sofia bateu palmas, animada com os rumos da conversa. Quer dizer que vamos ajudar outras crianças igual vocês me ajudaram? Exatamente isso, princesa, Eduardo respondeu. Vamos construir algo maior que qualquer um de nós sozinho. Isabela olhou ao redor, vendo todas aquelas pessoas. Marcos, Amanda, Roberto, os 2 médicos, Eduardo, Sofia, unidas por uma causa comum. Eduardo, há uma coisa que ainda não entendi. O quê? Você realmente queria me adotar a Sofia, ou isso também fazia parte da fantasia? Eduardo tirou os papéis de adoção do bolso. Estes papéis são reais. Meu desejo de ser pai dela é real. Meu amor por vocês duas é a coisa mais real que sinto há anos. Sofia correu até Eduardo e o abraçou. Então pode ser meu pai de verdade? Não emprestado, mas de verdade? Eduardo olhou para Isabela, esperando permissão. Ela assentiu com lágrimas nos olhos. Pode, minha princesa, pode ser seu pai de verdade. 6 meses depois, o Instituto Segunda Chance havia se tornado referência nacional em ajuda a famílias com crianças em tratamento médico. Eduardo havia completado 6 meses de terapia psicológica. Não falava mais sobre Gabriel e havia adotado oficialmente Sofia. A menina, agora completamente curada, ajudava a recepcionar outras crianças no instituto, contando sua própria história de superação. Isabela coordenava as operações do instituto, identificando famílias necessitadas e supervisionando todo o processo de ajuda. Marcos havia sido promovido a gerente regional dos restaurantes, Amanda coordenava o programa de voluntários e Roberto chefiava a segurança de todas as unidades do Instituto. Dr. Henrique e Dr. Roberto Farias criaram um protocolo médico especial
para casos do Instituto, garantindo atendimento prioritário e custos reduzidos. Na parede principal do Instituto havia uma foto da primeira família ajudada: Isabela, Sofia e Eduardo, abraçados e sorrindo. Embaixo, uma frase que Sofia havia inventado: famílias são feitas de amor verdadeiro, não de sangue ou de histórias inventadas. E toda vez que uma nova família chegava desesperada ao Instituto, Eduardo contava sua verdadeira história. Como uma mãe honesta e uma menina corajosa ensinaram um homem quebrado que a cura para a solidão não estava em fantasias do passado, mas em amor verdadeiro do presente. Sofia, agora com 7 anos, sempre terminava essas conversas com sua conclusão: meu papai Eduardo aprendeu que mentir não ajuda ninguém, mas amar de verdade ajuda todo mundo. E assim, uma carteira esquecida propositalmente se transformou na fundação de uma família verdadeira e de um movimento que salvaria centenas de outras famílias pelo Brasil inteiro. 2 anos depois da primeira vez que Isabela encontrou aquela carteira no restaurante Bela Vista, ela estava parada no palco do maior auditório de São Paulo, olhando para uma plateia de 1.000 pessoas. Ao seu lado, Sofia, agora com 8 anos, segurava um microfone com a confiança de quem havia aprendido que sua voz importava. Boa noite a todos, Isabela começou. 2 anos atrás, eu era apenas uma garçonete desesperada tentando salvar a vida da minha filha. Esta era a cerimônia de premiação do Instituto Segunda Chance como Organização Social do Ano, transmitida ao vivo para todo o país. Sofia se aproximou do microfone. E eu quero contar como meu papai Eduardo aprendeu que as melhores famílias são aquelas que a gente escolhe com o coração. Eduardo, na primeira fileira ao lado de Carmen, Dr. Henrique e toda a equipe, sorria com lágrimas nos olhos. Havia se tornado um homem completamente diferente, mais leve, mais verdadeiro, mais humano. 2.300 famílias, Isabela continuou, olhando para as câmeras. Esse é o número de famílias que o Instituto Segunda Chance já ajudou. 2.300 crianças que receberam tratamento médico. A plateia começou a aplaudir, mas Sofia pediu silêncio. Mas o número mais importante não é esse. O número mais importante é uma pessoa que decide fazer a coisa certa, mesmo quando é difícil. Isabela abraçou a filha, emocionada. Sofia tem razão. Tudo começou com uma decisão simples: devolver algo que não era meu, mesmo precisando desesperadamente. Eduardo subiu ao palco, querendo compartilhar algo que nunca havia dito publicamente. 2 anos atrás, eu era um homem rico, mas vazio por dentro. Inventei um filho morto para justificar minha compaixão. Criei fantasias porque achava que minha dor real não era suficiente para entender a dor dos outros. A honestidade de Eduardo calou a plateia. Até conhecer Isabela e Sofia. Elas me ensinaram que não preciso inventar tragédias para ter o direito de ajudar. Que família não é sobre sangue, mas sobre escolher ficar junto, mesmo quando as coisas ficam difíceis. Sofia correu até Eduardo e o abraçou. Papai, conta para ele sobre a nossa promessa. No dia que adotei a Sofia, nós 3 prometemos que nunca mais uma criança no Brasil ficaria sem tratamento médico por falta de dinheiro, se estivesse ao nosso alcance impedir. E cumprimos, Isabela completou. Hoje, o Instituto tem parceria com 150 hospitais, 300 médicos voluntários e um fundo de 50 milhões para emergências médicas infantis. A plateia explodiu em aplausos. Eduardo pediu silêncio. Mas sabe qual foi a maior conquista? Não foram os prêmios, não foi o reconhecimento, não foram as vidas que salvamos. Qual foi, papai? Sofia perguntou. Foi aprender que eu não precisava ser perfeito para ser amado, que posso ter errado no passado e mesmo assim merecer uma família, merecer uma segunda chance. O apresentador se aproximou. Vocês têm uma mensagem final para o Brasil? Sofia falou primeiro.
Para todas as crianças doentes, vocês vão ficar boas. Para todas as mães com medo, vocês não estão sozinhas. Para todos os papais que perderam filhos, ainda dá tempo de ter uma família nova. Eduardo continuou. Para quem está sofrendo, não tenham medo de pedir ajuda. Para quem pode ajudar, façam isso sem esperar nada em troca. O amor que damos sempre volta multiplicado. Isabela foi a última. 2 anos atrás, pensei que tinha que escolher entre ser honesta ou salvar minha filha. Descobri que a honestidade não nos impede de ter o que precisamos. A honestidade nos dá o que merecemos, uma vida cheia de amor verdadeiro. Sofia voltou ao microfone. E lembrem-se, se virem uma carteira perdida, devolvam. Nunca sabem que família linda podem ganhar por causa disso. A plateia riu e chorou ao mesmo tempo. Quando saíram do palco, foram cercados por jornalistas e admiradores. Mas no meio da confusão, os 3 se encontraram num abraço de pessoas que tinham encontrado umas nas outras exatamente o que precisavam. Papai, Sofia sussurrou, você acha que o Gabriel imaginário está orgulhoso da gente? Eduardo sorriu. Sabe de uma coisa, princesa? Não importa o que o Gabriel imaginário pensa. O que importa é que a Sofia real, a Isabela real e o Eduardo real estão orgulhosos uns dos outros. E amanhã acordamos para ajudar mais famílias, Isabela completou. 6 meses depois, o Instituto Segunda Chance inaugurou sua 100ª unidade. Na porta de cada uma placa. Aqui toda família encontra uma segunda chance de ser feliz. Na recepção, sempre a mesma foto. Uma garçonete, uma menina e um empresário abraçados. A primeira família que provou que os melhores milagres começam com as decisões mais simples. No verso da foto, a mensagem que resumia tudo. A honestidade transformou nosso desespero em esperança. Que ela transforme o seu também. E assim termina a história de como uma carteira esquecida se tornou o início da maior rede de amor familiar que o Brasil já conheceu. Uma história que prova que não importa quão quebrados estejamos, sempre há uma segunda chance esperando por quem tem coragem de fazer a coisa certa. Esta foi uma história fictícia, criada para entretenimento e reflexão.